Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou presidente da Comissão de Direito Digital. Peço desculpas primeiramente que nós tivemos problemas técnicos hoje com a live do Dr. Fernando Brizola e ela foi gravada offline e a gente vai estar disponibilizando ela agora para vocês assistirem. Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar encaminhando no e-mail da comissão, que é direitodigital211@gmail.com. Em Dr. Fernando Brizola, ele é advogado, também é professor na área de Direito Digital, pós-graduado em processo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é membro da Comissão de Direito Digital da OAB de Santa Catarina e Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Doutora, quero agradecer o convite para participar aqui dessa transmissão junto à comissão da OAB de São Paulo. É uma honra para mim e estou muito grato por estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência com a advocacia dentro do direito digital. Eu acho que essa é uma oportunidade muito legal para a gente dar continuidade à evolução do direito digital, esse debate, essa troca, né? Eu não me posiciono aqui como alguém que já sabe tudo ou alguém que saiba mais do que qualquer outro colega. Eu me coloco na posição também de um estudante, um aprendiz que está aqui compartilhando aquilo que faz, aquilo que vivencia, para que a gente possa de algum modo evoluir dentro do direito digital, né? Posso começar com a exposição dos temas já ou tem mais algum? Então tá bom. Perfeito, então. Bom, para esse encontro de hoje, nós combinamos aí de falar um pouquinho a respeito da advocacia no direito digital, trazendo para um aspecto do campo extrajudicial, né? E também nós vamos falar aqui, ao final, sobre o contrato com digital influencer. Eu confesso que eu não preparei nenhum script aqui, nenhum roteiro em especial. Eu pensei, vou deixar essa conversa surgir, vou deixar essa conversa ir aparecendo aí para que a gente possa tratar de uma maneira, um diálogo, não vou dizer informal, né? Lógico, trazendo para um aspecto da formalidade, a importância que merece, mas que seja numa conversa bastante amistosa. Esse é o intuito, essa é a intenção. Bom, dentro do campo da advocacia extrajudicial, no direito digital, eu acho que inicialmente é importante a gente considerar o seguinte: a advocacia, ela naturalmente vai passando por diversas evoluções, acompanhando essa mudança social, né? O Bauman, que é um dos sociólogos que mais se dedicou ao tema, ele diz o seguinte, que existia uma tendência de virtualizarmos tudo aqui nesse período de vida pós-moderna, né? E ele estava certo. Agora, ainda mais no período do Covid, por exemplo, a gente acelera isso com uma velocidade incrível, absurda. Os números de compras na internet aumentaram absurdamente. As empresas aumentaram absurdamente o número de colaboradores trabalhando remotamente. Os ilícitos cibernéticos, lei para tratar especificamente sobre fake news, a preocupação de todo mundo com vazamento de dados. Vazaram dados do William Bonner, vazaram dados do presidente da República. Isso é um cenário que traz o alerta para que nós nos concentremos na internet nesse momento, mais do que nunca, inclusive. Lá atrás, quando já se pensava a respeito da lei do Marco Civil da internet, nós já passávamos aí por uma série de desafios. Eu me recordo que naquela época a presidenta Dilma teve os seus e-mails devassados por outro país. Então, naquela época, muito antes, inclusive, a gente já vinha pensando sobre o ambiente cibernético. Tardiamente, sim, mas pelo menos já vínhamos pensando. Hoje, já estamos aí galgando um posto de, vamos dizer assim, de pré-maturidade, né? Lei do Marco Civil, Lei de Proteção de Dados, dentre outras regulamentações. Enfim, comentado aí a respeito dos desafios e das inovações, trazendo isso para a realidade prática da advocacia,
é que eu entro agora nesse aspecto relacionado às novas ferramentas que o advogado também pode se servir para utilizar aí no seu dia a dia da advocacia. O ponto que mais me interessa aqui é também um dos pontos que mais me preocupa. Sempre que eu me deparava com os casos relacionados à internet, tem uma coisa que é óbvia, tá? As demandas na internet, elas sempre estão relacionadas a remover alguma coisa ou discutir algo que foi publicado, certo? Nesse aspecto é que me deparei muitas vezes com a urgência que as demandas na internet causam. Ela inevitavelmente tem arraigado um senso de urgência, porque se existe um conteúdo na internet que está violando o direito de alguém, existe naturalmente a potencialidade lesiva quadruplicada desse ato lesivo que já está exposto. Então passo eu a refletir sobre procedimentos que nos apoiem a fornecer uma prestação de justiça mais eficiente, mais eficaz. Me recordo que quando trabalhei na pós-graduação, a minha monografia de processo civil falava justamente sobre esse aspecto da prestação jurisdicional. Me preocupava muito discussões teóricas, discussões doutrinárias que de fato não traziam uma modificação real no âmbito do processo, mas que ficava ali limitada àquelas discussões, a coisa linda que é a doutrina, né? Eu não quero diminuir a relevância da doutrina e do pensamento, mas no atual contexto, e acredito que em todos os contextos, sempre teve essa preocupação de efetividade, o que não encontramos no nosso país, infelizmente. Se nós compararmos aí outros países, Uruguai, Alemanha, não quero, vamos dizer assim, dizer que o Brasil deveria prestar jurisdição como esses países que já estão muito mais evoluídos, mas isso serve para nós pensarmos em termos de prestação de justiça. E esse aspecto sempre me preocupou, porque na internet um conteúdo viralizado, um conteúdo sensível, exposto, ele pode causar um prejuízo muito grande. Daí a necessidade que eu senti muitas vezes atuando de pensar em estratégias que nem sempre eu ficasse à mercê da demora de um processo. E é aí então que eu passo a desenvolver, a buscar, pesquisar e identificar mais ferramentas que nem sempre estão acessíveis ao advogado. Tá? Não são ferramentas que não se aprende na faculdade. Primeiro, a gente não vê absolutamente nada de direito digital na faculdade. Quem dirá desenvolver estratégias que permitam atuar com maior eficiência, com maior eficácia, para que a prestação de justiça seja eficazmente entregue. Eu sempre tive um certo incômodo e isso abalou a minha advocacia pela demora. Eu sou daqueles que gosta de resolver as coisas rápido. Eu lamento, eu sou assim. O meu espírito me convida a buscar uma solução rápida para as coisas. E o judiciário, naturalmente, não me proporcionava resolver alguns problemas. Eu ajuizava a ação, a liminar vinha em uma semana, mas aquele conteúdo já estava viralizado e meu cliente estava no meu WhatsApp me enviando mais 300 mil links que eu tinha que dar jeito de fazer um novo pedido de liminar e tudo mais, e isso não resolvia o problema. Foi aí que eu recorri a alguns conhecimentos que eu já tinha adquirido lá na minha infância, inclusive na minha juventude de adolescente, quando eu virei aí um pesquisador, melhor dizendo. Eu caçava muita informação sobre informática e eu preciso ser sincero, não me orgulho de muita coisa, mas eu pesquisava em fórum de hackers. Eu estudava as apostilas, eu comprava as apostilas, eu estudava, eu fazia testes no meu próprio computador. Só que eu não sabia que aquilo mais tarde ia funcionar para me ajudar meus clientes na advocacia. E eu preciso deixar claro, de uma forma lícita, né? Um dos primeiros casos que eu pude, né, e me permitam falar, eu acho que nós estamos entre colegas, entre advogados, né, então me permitam falar um pouco do meu dia a dia também,
foi aí que eu passei a utilizar algumas ferramentas. Eu vou dar um exemplo aqui, hipotético, óbvio, eu atuei em casos dessa natureza, mas não vou expor exatamente o caso. Pessoas que têm a imagem violada na internet, existe esse potencial de compartilhamento da informação, é bem verdade. E nessa oportunidade é que entram algumas ferramentas que muitos advogados não conhecem, né? Que, ok, tá tudo certo, não faz parte do dia a dia do advogado, mas que ele pode implementar. Eu passei a utilizar algumas ferramentas, tá? E essas ferramentas, elas estão acessíveis a qualquer advogado. São coisas extremamente simples que eu vou te contar agora. Inicialmente, o conteúdo publicado na internet, eu classifiquei os sites, tá? Eu precisei fazer uma classificação de acordo com a minha atuação. Existem sites, por exemplo, Facebook, Google, sites que tem um jornal, por exemplo, que tem conselho editorial, tem alguém que vai receber uma notificação, tem alguém que vai estar lá lhe ouvindo, certo? Ok. Mas tem outros sites que aí você vai descendo esse nível até você perceber que existem sites que não tem nenhum formulário de contato. E aí que mora o problema, por quê? Porque muitos sites, em especial aqueles que já estão mal intencionados, né? Porque quem quer fazer algo na internet de negativo, expor alguém, não vai fazer isso lá divulgando já que é ela própria que está fazendo, né? Que, vai pegar a foto da sua ex-namorada com quem brigou, vai colocar na internet. Não vai colocar no próprio Facebook. Vai procurar algum blog estranho, vai criar algum blog com uma tentativa de se furtar a deixar evidente a sua identidade, apesar de que a pessoa saiba, o juiz não vai saber que a pessoa que teve uma violação ali tem certeza absoluta de quem é, porque processo é prova, a gente prova, né, para que o juiz tenha clareza. Dentro dessas ferramentas, então, você consegue atuar nessas mais diversas linhas dessa classificação de sites que eu fiz, seja com o Facebook, seja com um blog, seja com sites anônimos, por exemplo, e eu vou te dar aqui agora, já de imediato, algumas dicas. Bom, a internet ela tem uma estrutura, tá? Ela tem uma estrutura, desde o provedor de hospedagem, desde um provedor de conteúdo, o próprio Facebook, eles têm uma estratégia, uma estrutura, e eles estão submetidos a outras estruturas que são organizadas, que são geridas por entes de natureza pública, tá? Como no Brasil, por exemplo, o administrador do registro.br, por exemplo, ele tem um caráter público, então tem alguém, seja no site anônimo, seja num site, enfim, clandestino, seja qual for o nome que você queira dar, existe uma estrutura idônea por trás dele. Alguém a quem nós podemos recorrer, alguém a quem nós podemos nos dirigir de modo extrajudicial, alguém que tem poder sobre aquele conteúdo que está lá publicado. Um jornal, por exemplo, ele tem um formulário de contato para a gente, poxa, esse conteúdo aqui é ilegal, é ilícito. Muitos sites, por exemplo, sites adultos, eles também têm formulários. Muitas vezes alguém vai lá, publica um conteúdo íntimo num site aí, de conteúdo adulto, você faz um contato extrajudicial por alguns meios que se dispõem e eles, poxa, fazem a remoção muito rápido, muito rápido. E lógico, tem alguns que você vai ter que apelar para outras estruturas, que é a estrutura que eu vou comentar agora, que eu acredito que é a mais relevante, a que mais vai auxiliar, a que mais faz sentido na atuação extrajudicial. E eu começo em especial pelo domínio. O domínio, ele possui muitas informações. Eu vou dar um exemplo. Um domínio.com.br, você pode fazer uma pesquisa do domínio e identificar quem é o dono daquele site. Descobrindo quem é o dono daquele site, você pode dirigir uma notificação diretamente para ele. Faça uma pesquisa do seu próprio domínio, do site do escritório, lá no registro.br, e perceba que tem muita informação relevante lá. Alguém poderia ajuizar uma ação só com o seu CPF, pedir uma expedição de um ofício para algum ente público para saber o seu endereço, caso a parte não saiba o endereço. Já é um bom caminho. Mas a gente pode ir além ainda. Um site, para parar em pé, ele precisa de um provedor de hospedagem, que é uma empresa alheia
a própria pessoa titular, né? A empresa que hospeda um site, ela em algumas ocasiões pode ser responsabilizada também pelo conteúdo publicado, tá? Um ponto importante aqui é que se a gente pegar o teu próprio site do escritório, a gente pode pesquisar na internet para identificar qual é o provedor de hospedagem dele. Trazendo isso para a realidade de uma atuação emergencial, por exemplo, foi posto um conteúdo íntimo de alguém em determinado blog. O que é que você faz? A primeira investida é diretamente contra o blog, certo? Beleza, não consegui nada, já parte para a segunda alternativa, que é você identificar o provedor de hospedagem dele. Os principais provedores de hospedagem, eles são americanos. Aí você pensa assim, nossa Fernando, mas não vai dificultar a minha atuação? Vai ficar mais difícil porque ele é americano. Aí que você se engana, porque os provedores americanos, eles possuem maior rigor, as políticas deles são mais rígidas. E outra, eles atendem as notificações de uma forma muito rápida, eles têm um canal direto para você denunciar abusos, tá? E isso funciona absurdamente, é muito rápido, ok? Pessoal, o meu acesso aqui vai cair ou não? Doutora Vanessa, está me ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui, será que eu caí? Estou online? Ah, então tá, é porque apareceu uma mensagem. Tá. Ah, então tá. Posso retomar? Ah, então tá. Então, diante de um conteúdo ilícito, a gente vai partir para essa segunda opção, que é o provedor de hospedagem. O provedor de hospedagem, ele tem muito poder sobre o site. Aliás, é ele quem detém o site, é ele que está mantendo o site no ar. Então, você faz essa notificação para o provedor e ele retira o conteúdo. Se você está se perguntando se isso é viável, se isso funciona, eu recomendo você testar. Você tem que testar. Faz como eu testei, eu ensino isso para os meus alunos, eles têm excelentes resultados também. E você tem que testar. Ah, Fernando, mas todos os provedores de hospedagem, eles retiram assim, tão rápido e tão fácil? Não, nem sempre. Eu já tive problema com um provedor chinês que eu passei uma semana pedindo para remover um conteúdo ilícito. Era um conteúdo íntimo e eu passei uma semana pedindo. E demorou uma semana, mas eles retiraram. Agora, você imagina se eu tivesse que ajuizar uma ação contra um provedor americano que seja, ou contra um usuário americano que seja. Só o tempo da carta rogatória chegar lá, acho que esse conteúdo já teria aí viralizado muito. Isso, lógico, tem outras alternativas para tentar bloquear esse conteúdo? Tem, mas mesmo assim passaria um grande sufoco. Essas são algumas das estratégias pela via extrajudicial que o advogado dispõe para implementar, para aplicar, né? Talvez muitos colegas não tenham aprendido a acessar essas ferramentas, mas são ferramentas simples, gratuitas, que o advogado pode entrar e acessar essas informações, ok? Eu vejo, tá? Trazendo agora um pouco mais para um aspecto mais amplo, sem focar muito na parte de estratégia, eu vejo que essas ferramentas, elas são indispensáveis à advocacia do advogado hoje, porque ela é indissociável. E o que eu estou falando aqui não são matérias de direito digital que se esgotam em si mesmo. A gente não vai ajuizar uma ação de direito digital para discutir direito digital. O que eu estou falando aqui é direito de família, estou falando de direito civil puro, estou falando de direito penal puro, em qualquer situação que seja. Inclusive, no direito do trabalho, você pode ter situações que seja necessário você recorrer a aspectos informáticos de uma demanda. Não tem como a gente tentar dissociar o direito digital e tentar torná-lo uma matéria estanque que se esgota em si, porque não tem como. Ele é uma ferramenta. Provas no ambiente cibernético, registros informáticos, não tem como nós nos desligarmos disso, não tem como. Isso é um caminho sem volta, vamos dizer assim.
Espero que eu tenha aberto os teus olhos para alguns aspectos diferentes da advocacia com o direito digital, e que eu não estou me limitando a dizer direito digital do direito digital em si mesmo, mas o que eu falo aqui é direito de família, civil, só que eu só estou trazendo para o aspecto do direito digital, né, com esse viés do campo informático, vamos dizer assim. Eu me sinto assim confortável nesse ponto para dizer que transmitia a mensagem a respeito dessa matéria do campo extrajudicial. Tem muito mais coisa que nós podemos abordar, sim, mas pelo tempo eu acho que esse vamos dizer assim, é o suficiente para que a gente possa refletir, repensar como a gente vem atuando dentro do direito digital, ok? Agora, portanto, eu passo a falar um pouquinho a respeito dos contratos com o digital influencer, né? Que é um tema recorrente, que me perguntam: Fernando, fala um pouquinho sobre o contrato com o digital influencer. É uma matéria bacana, é interessante, é muito novidade também. Eu vou me limitar a alguns poucos aspectos aqui e o que você pode trabalhar dentro desse, vamos chamar assim, dentro desse nicho, né? Não deixa de ser um nicho, ou dentro desse tipo de cliente também. Qual é o tipo de demanda que um digital influencer tem, tá? Você pode fazer pacotes, tá? Sendo bem direto, eu não vou, vamos dizer assim, eu não vou me limitar aqui às perguntas que me fizeram, tá? Eu não vou me limitar. O que você pode fazer, que tipo de serviço você pode prestar para um digital influencer? Você pode fazer pacotes, tá? Um digital influencer, ele é uma pessoa muito vulnerável na internet. Ele está a todo tempo com uma necessidade de levar a sua opinião a público, porque os próprios seguidores exigem dos influenciadores opinião e posicionamento. Ontem mesmo a internet cobrava o Neymar porque ele não se posicionou a respeito do racismo, e assim acontece com todo digital influencer. Nossa, você não vai falar sobre aquilo, você não vai falar sobre isso. E o digital influencer nem sempre ele tem essa capacidade, essa sensibilidade de avaliar temas sensíveis que lhes são colocados. Então, algumas pautas eles precisam de apoio para que eles não venham a cometer nenhuma besteira na internet e acabar com o seu negócio, porque querendo ou não, apesar de ser uma pessoa, ser um ser humano, ele personifica também o próprio negócio, tá? Então, muitas vezes o que ele precisa é de um olhar atento àquilo que ele vai fazer quando ele tiver dúvida do ponto de vista jurídico, quando ele vai externar uma opinião, quando ele vai criticar alguém, quando ele vai falar a respeito de uma postura de alguém, porque é isso que eles estão fazendo na internet a todo tempo, se manifestando a respeito de outras opiniões, de decisões políticas, de fatos ocorridos no dia a dia, né, para que eles consigam estar sempre mantendo o seu contato com os seus seguidores. Então esse é um aspecto muito relevante do contrato com o digital influencer. Você acompanhe ele para que ele tenha segurança nas opiniões que ele vai externar, porque o digital influencer é um ser humano, ele é como uma pessoa qualquer, ele pode errar, mas na medida do possível que ele puder diminuir os seus erros, ele vai poder fazer, e muitas vezes ele precisa contar com o apoio do advogado. Outro aspecto que envolve o digital influencer é contratos. Digital influencer é assediado a todo instante para fazer publicidade, para que ele possa promover outros negócios. E para promover outros negócios, você muito bem sabe que ele precisa ter alguns cuidados, né? Desde a legalidade daquele negócio. E aqui eu vou citar um exemplo. Essa semana saiu algumas notícias de que duas personalidades públicas estavam divulgando um serviço, tá? Um serviço que é potencialmente lesivo. Uma empresa que já tem diversas ações. É uma empresa que trabalha no mercado de intermediação de criptomoedas, ok? Que já está sofrendo muitas ações por não pagar os seus usuários. Então tem dois digitais influencers aí, não é nem digital influencer, é personalidade pública já, inclusive de televisão, entendeu? Então daí a importância de você dar um acompanhamento nos contratos do digital influencer para que ele saiba
aquilo que ele está divulgando, saiba o risco daquilo e saiba até onde pode ir a sua responsabilidade, porque já tem decisões judiciais condenando o digital influencer pela divulgação de produtos, tá? Eu vejo que esses são os dois aspectos de maior risco que envolve um digital influencer. Doutora Vanessa, algum apontamento, alguma... Ah, perfeito. Eu achei que você apareceu e aí eu pensei que tinha algum... Doutora, eu acho que assim, os aspectos do digital influencer que aí para o advogado que são mais relevantes assim, são esses dois aspectos, sabe? Tanto acompanhar um pouco do dia a dia, tirar as dúvidas dele, quanto analisar os contratos dele e algumas certas posturas que ele toma na internet. Doutora, a primeira pergunta que chegou aqui pra gente é como avaliar os honorários para esse tipo de contrato, para esse tipo de atuação? Entendi. Para o digital influencer. Entendi. Olha, se existe um parâmetro para isso. Esse é no caso do digital influencer, né? Tá. Bom, a pergunta é se tem parâmetros e quanto cobrar de um digital influencer, né? Olha, é muito difícil você estabelecer parâmetros, sabe? Eu acho que os parâmetros que você pode mapear são o volume de contratos que ele tem ou o volume de demanda, né? Se ele vai... Eu pauto por horas, tá? Por horas. Se exceder, coloca uma previsão contratual de um acréscimo, entendeu? Porque a gente não sabe exatamente a quantidade de demandas que ele vai ter. Pode surgir 20 contratos de publicidade, como podem surgir 5. Eu acho que é interessante para o advogado cobrar um valor fixo. O advogado pode cobrar um valor fixo e cobrar um valor por análise de contrato, por exemplo, e aí pode ser por folha de contrato, pode ser por número de contratos, né? Mas é muito difícil estabelecer parâmetro, porque vai variar de volume, depende muito do digital influencer, né? Mas acho que tendo uma base em horas e um valor de acréscimo na hipótese de novas solicitações, por exemplo, é um caminho que pode ser seguido. Eu acredito muito em você entrar por um valor médio, vamos dizer assim, combinar com o digital influencer um tempo para vocês ajustarem qualquer imprevisto, vamos dizer assim, não teve demanda ou teve bastante demanda, sobrecarregou ou não, e aí o próprio advogado vai sentir que, bom, eu acho que é por aqui ou acho que é por ali para fazer algum reajuste. Outra pergunta que chegou, doutor, é também sobre o contrato de honorários. Está causando bastante dúvida. Está perguntando se o contrato de honorários, quais são os pontos chaves desse tipo de contrato de consultoria. Aí a respeito do contrato entre o advogado e o cliente, olha, ponto-chave, eu diria assim, o nosso código de ética, ele já nos dá assim, excelentes parâmetros para nós contratarmos com o cliente, né? Em especial no sentido de que a advocacia é uma atividade meio e não uma atividade fim, nós não temos vamos dizer assim, a obrigação de entregar um resultado, mas nós temos aquele nosso dever de conduzir da melhor maneira. Ponto-chave dentro do contrato, o que eu posso dizer que seja ponto-chave, assim, porque ele não deixa de ser um contrato comum aos contratos empresariais, ou um contrato de um artista, por exemplo, para você auxiliar com análise de contratos, ou auxiliar com as dúvidas de posturas que o cliente está tomando na rede social, né? Eu não posso dizer que tem algum ponto que seja diferente de outros contratos. Terceira pergunta que chegou aqui pra gente, doutor. Qual é o impacto que há para as consultorias jurídicas quando os influenciadores perdem patrocínio por conta de posicionamentos ou posts nas redes sociais que são vistos de forma negativa pelo público em geral, né? Eles gostariam de saber como é o trabalho das consultorias nessa situação. Entendi.
Bom, bacana. Qual é o impacto no contrato do influencer com o advogado quando ele tem uma postura na internet que vem a trazer algum prejuízo para ele? É uma excelente pergunta. Aí que entra o escopo do contrato. Se o advogado ele tem o dever de monitorar previamente aquilo que está sendo publicado pelo influencer. O advogado ele pode ser um consultor, ele pode atuar de uma maneira, vamos dizer assim, um mentor ético, jurídico desse influencer, mas ele tem uma certa limitação também, né? Ele pode dar direção, olha, não vai divulgar esse serviço porque ele pode ser potencialmente lesivo, não tome essa postura, não poste esta foto porque ela tem direitos autorais, não fale dessa pessoa com esse viés que você pretende abordar, porque você está tomando uma posição que ainda não é concreta. Por exemplo, assim, noticiaram que alguém cometeu algum crime. O influencer vai lá expõe aquela pessoa dizendo que ela cometeu um crime, ratificando uma informação que ainda não é verdadeira. Então tem esse risco, sim. Daí a importância de o advogado fazer esse acompanhamento, mas ele prévio. Eu acho que quando não passa pelo crivo do advogado, eu acredito que o advogado ele não vai ser pesado junto com o cliente, né? Porque, enfim, prejuízo do cliente que não teve aí esse cuidado de se ater a uma orientação jurídica. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada pela live. Desculpa a todos e principalmente ao doutor pelas dificuldades técnicas que teve hoje com o Facebook. Muito obrigada, muito bacana a gente conseguir fazer com que a OAB de Taboão da Serra, aqui de São Paulo, consiga fazer um vínculo com a OAB de Santa Catarina. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas dicas excelentes, pelas dicas, pela palestra que foi engrandecedora. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui participando desse encontro com a OAB de São Paulo, e eu fico à disposição para sempre que puder compartilhar aí aquilo que eu venho praticando.